Olá, houve um problema técnico, problemas com a internet que interrompeu a nossa transmissão, mas nós gostaríamos de retornar, espero que não haja nenhum problema mais, estamos orando nesse sentido e eu quero desde já agradecer a você que está aí nos acompanhando, aos membros da nossa igreja, a Igreja Batista de Tondela, mais uma vez a nossa saudação. E estejam orando, realmente é uma luta espiritual, né? A gente pensa que é simples, que é fácil fazer uma transmissão, pregar a palavra, mas às vezes acontecem obstáculos, né? Acontecem problemas, mas a gente está aí para vencê-los. Meus queridos, esse é o grande desafio da Igreja de Jesus Cristo, é pregar o Evangelho. Eu penso que é a grande missão, a palavra de Deus nos afirma isso. Não é uma questão de que eu penso, né, de qual é a minha opinião pessoal, mas a verdade é que a palavra de Deus ela nos intima a pregarmos o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Essa é a missão primordial da Igreja de Cristo nesta terra. O Senhor Jesus, pouco antes de subir aos céus, né, o seu lugar de origem, de onde ele viera, já depois de ter passado pela cruz, pelo túmulo, ele ainda permaneceu 40 dias com os seus discípulos e agora, ao se despedir deles, o Senhor Jesus deixa-lhes uma enorme comissão, um desafio extraordinário, o desafio de pregar o Evangelho a toda a criatura, a todas as nações, a todos os povos, desafia a sua igreja a ser sua testemunha, né? A começar de onde estamos até os confins da terra. Portanto, essa é a grande missão da Igreja de Jesus Cristo enquanto peregrina e forasteira nesta terra. E o que é, afinal de contas, o Evangelho que devemos pregar? Resumidamente, né, em síntese, nós podemos afirmar que pregar o Evangelho é, acima de tudo e essencialmente, pregarmos o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus. O amor que se revelou de uma forma extraordinária lá na cruz do Calvário. Falar desse amor que realmente salva, transforma, o amor que não temos como explicá-lo, né? Não há palavras no vocabulário humano que possam descrevê-lo, mas é o amor que o mundo necessita, o mundo em que estamos vivendo, mais do que nunca, ele precisa conhecer, experimentar o amor de Deus. Um amor que é completamente diferente do amor humano, né? Na verdade, não há na experiência humana qualquer manifestação de amor que possa servir de referência, que possa ser comparável ao amor de Deus, né? Mesmo o amor de mãe, né, tão decantado, e nós sabemos que o amor de uma mãe por um filho é algo extraordinário, mas ainda assim o amor de mãe pode falhar, né? É interessante que o profeta Isaías, no capítulo 49, no verso 15, o Senhor falando através dele diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Olha que coisa, né? É possível que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre? É possível sim, a gente sabe que é. Infelizmente é uma resposta que a gente pode dar como positiva sim. Muitas vezes as mães esquecem dos seus filhos. Infelizmente, há mães que estão matando o fruto do seu próprio ventre, né? Através do aborto. Milhões de mulheres estão fazendo isso nesse momento, né? Infelizmente, mães que deixam seus filhos nascerem, que depois os abandonam. Quantas mães fazem isso, né? Abandonam seus próprios filhos. Quando não, os maltratam, os espancam. Então, até o amor de mãe, ele fica questionável em muitas situações. O amor de Deus não. O amor de Deus é incomparável. Realmente não há nada que se possa comparar ao amor que Deus tem para conosco. E, sem dúvida, uma das mais preciosas revelações do amor nós podemos encontrar
na primeira carta que João escreve, no capítulo 4, verso 7, que eu gostaria de compartilhar com você neste momento. Vai servir assim de base para a nossa reflexão neste momento, né? É a primeira carta de João. João escreve 3 cartas, né? Além do evangelho que leva seu nome, também o Apocalipse, que é atribuído ao apóstolo João. Mas aqui na sua primeira carta, no capítulo 4, dos versículos 7 ao 10, nós encontramos o seguinte, né? Registrado aqui por João, inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que coisa, né? Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos falar com Deus neste momento. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus, né, a oportunidade de estarmos transmitindo a sua palavra, orar por aqueles que estão neste momento nos assistindo. Vamos falar com Deus? Então feche seus olhos, onde você está nesse momento, feche seus olhos, nos acompanhe em oração. Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dispensado, conscientes de que nada merecemos da tua parte, mas nós te louvamos, ó Pai, porque tu és um Deus fiel a tudo aquilo que tens prometido a cada um de nós, conforme a tua palavra nos revela. Portanto, queremos te agradecer o dia que nos destes até aqui. Obrigado, Senhor, pelo pão que não nos faltou. Obrigado porque o Senhor em tudo nos guardou até o presente momento. E nós te pedimos, ó Deus, a tua bênção sobre a tua igreja, em particular a Igreja Batista de Tondela. Vai ao encontro de cada membro da tua igreja, Senhor, neste momento, assim como também te rogamos por todos aqueles que estão nos assistindo ou ainda nos assistirão. Senhor, que tu sejas com cada um, abençoando, guardando de todo mal. Também te rogamos, ó Pai, por aqueles que estão neste momento nos hospitais. Ó Deus querido, seja lá por que motivo for, seja pelo motivo da Covid, seja motivo de outras doenças, de outras enfermidades, que o Senhor esteja agora visitando a cada um com o teu poder. Ó Deus, também te rogamos pelos médicos, pelos enfermeiros, ó Pai, por todos aqueles que estão neste momento trabalhando nos hospitais. Visita a cada um. Também te rogamos pelos enlutados, ó Deus, aqueles que têm perdido seus entes queridos. Senhor, que teu Espírito esteja confortando cada coração neste momento. E agora, Pai, fala ao nosso coração através da tua palavra que acabamos de ler. Senhor, usa-nos como teu instrumento para que a tua palavra seja levada àqueles corações necessitados, Senhor, especialmente necessitados do teu amor. Ajuda-nos a falar do teu amor, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meu querido, preste bem atenção. Uma das mais preciosas revelações da palavra de Deus que podemos encontrar é exatamente esta que está registrada na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 8, que nós acabamos de ler. Mas se você estiver com a Bíblia aberta, você há de verificar que lá no versículo 16, mais adiante, essa mesma expressão vai ser reiterada por João. Deus é amor. Olha que coisa linda, né? Deus é amor. Deus é em sua própria essência amor. Ora, isso não quer dizer que o amor é Deus, né? Preste bem atenção, não confunda as coisas, né? Mas que o amor é um dos seus atributos, assim como justiça, bondade, entre outros. Então são qualidades que Deus tem, são atributos que fazem parte da essência divina, da natureza divina. E é lógico que essa expressão não pode ser entendida como um mero sentimento, né? Um sentimento vago, etéreo, abstrato, absolutamente não. Infelizmente, essa palavra amor,
ela tem sido bastante desgastada nos dias atuais. As pessoas têm conceitos, né, a respeito de amor que fogem completamente àquilo que a palavra de Deus nos revela, na verdade. Muita gente pensa em amor como mero sentimento. Isso é uma ideia, é uma herança da antiga mitologia grega, né? Daquela ideia do cupido que flecha a pessoa e a pessoa então fica logo apaixonada, amando. Não é nada disso. A Bíblia não nos fala desse tipo de amor. O amor que a Bíblia revela é de outra natureza, né? E o próprio João, ele procura logo explicar o que significou na prática esse amor, né, que faz parte da própria essência divina. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu até aconselho que você faça isso, nos acompanhe sempre com a sua Bíblia, né, analisando junto conosco o texto que estamos aqui abordando. E então aqui na primeira carta de João, no capítulo 4 e nos versos 9 e 10, João vai explicar em que consiste, né, o que é realmente na prática esse amor que faz parte da própria essência divina. Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Aí ele vem explicar agora: em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, continua João, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É o que está em 1 de João, você pode conferir, quero que você confira, não deixe de fazer isso, né? 1 de João, capítulo 4, versos 9 e 10. E essas palavras, né, que João acaba de colocar aqui, elas vão também ao encontro do que ele mesmo escreveu em seu evangelho, né? Aqui nós estamos na carta, mas lá no evangelho, o quarto evangelho, João registrou no capítulo 3, verso 16, um versículo que a maioria esmagadora dos cristãos conhece de cor e salteado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, né? Então veja que a linguagem é a mesma, né? Tanto na carta que ele escreve, nessa primeira carta, como lá no Evangelho, conforme acabamos de ver no capítulo 3, verso 16. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai reiterar essas afirmações de João ao afirmar na sua carta, na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, dizendo o seguinte: que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, veja, não é um amor de mero sentimento. Você percebeu? Até aqui, naquilo que a palavra de Deus coloca, não é um simples sentir, não é um sentimento, é uma ação, é uma atitude deliberada, pensada, desejada. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, perceba que esse amor que foi dirigido a nós é algo que definitivamente não merecemos. Aliás, se pensarmos em merecimento, a única coisa que merecemos de fato é a ira de Deus sobre nós e uma eterna condenação. É isso que nós merecemos. É o único merecimento que temos. Então, o amor de Deus é algo que nós não merecíamos jamais, né? Nós não éramos dignos desse amor, não somos dignos desse amor por causa da nossa pecaminosidade. Veja, e Deus prova, é um amor que foi provado, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. E morreu por nós quem? Pecadores, sendo nós ainda pecadores. Nós não éramos bonzinhos. Jesus não estava lá na cruz do Calvário morrendo por pessoas boazinhas, né? Amiguinhos dele. Não, muito pelo contrário. Ele estava morrendo por inimigos, porque quando a Bíblia nos chama de pecadores, em outras palavras, isso significa que nós estamos na condição de inimigos de Deus.
Por isso que quando Jesus diz que devemos amar os inimigos, é porque ele nos manda fazer aquilo que na verdade ele fez por nós. Deus amou inimigos, que somos nós. Então, querido, isso é o amor de Deus. Você começa a perceber que o amor de Deus, ele extrapola toda a nossa condição, né, racional, lógica. Ele foge à nossa lógica, né? Não tem como explicar esse amor. Então, uma vez que o vírus do pecado, né, a gente está falando hoje tanto em vírus, né, o Covid aí contaminando tanta gente, mas existe um vírus mais poderoso que o Covid-19. É o vírus do pecado que contaminou toda a raça humana, de maneira que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele declara que todos pecaram, todos, isso é uma verdadeira pandemia, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, uma vez que esse vírus do pecado se alojou no coração do homem, por livre escolha nossa, né? Deus, é importante que se diga, Deus não nos devia coisa alguma, Ele não tinha qualquer obrigação para conosco. A única coisa que lhe restava fazer era cumprir a sua justiça, a qual determinava que deveríamos morrer diante da nossa deliberada rebeldia e desobediência para com aquilo que Ele determinara. E ponto final. A história poderia ter sido encerrada lá no Éden. Deus não tinha mais qualquer obrigação conosco a partir do momento em que a humanidade, representada nas pessoas de Adão e Eva, né, que eram dois indivíduos, mas que naquele momento representavam também a própria espécie humana, que a espécie humana estava neles, eles eram a espécie humana e não apenas dois indivíduos, e a espécie humana em Adão e Eva pecou. E Deus poderia, repito, ter encerrado a história naquele momento, uma vez que a humanidade, em Adão e Eva, desobedeceu deliberadamente. Mas, apesar de não merecermos, Deus nos amou. Olha que coisa, né? Deus nos amou. Ele poderia fulminar a humanidade naquele momento. Ele poderia extinguir a humanidade naquele momento. E não o fez. E por que não o fez? Já que a sua própria justiça determinava que ele o fizesse. Não foi isso que ele tinha dito? Se comeres, certamente morrerás. Deus havia dito isso. O diabo chegou até a questionar isso, né? Certamente não morrereis. O diabo disse isso para Eva, né? Na hora em que ela comia o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia proibido. E dito que, se comesse, morreria. Então, por que Deus não executou a sentença, uma vez que a sua justiça foi ferida, que o seu mandamento foi quebrado? Deus não tinha, a partir daquele momento, qualquer obrigação para com o homem. Por que não o fez? Porque Deus nos amou. Que coisa extraordinária. Deus teve compaixão de nós. Deus nos amou. E da semente da mulher nasceu então aquele que esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. Deus nos amou com tal intensidade, de maneira tão inexplicável, tão assombrosa, que Ele nos deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, entregando na cruz do Calvário em sacrifício redentor pelos nossos pecados, exigindo-nos tão somente, que crendo nele, confiando nele, exclusivamente nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. É por isso que na hora que João, no seu evangelho, vai registrar, sobre esse amor, no capítulo 3, no verso 16, ele não encontra palavras. Ele não encontra dentro do vocabulário humano palavras que pudessem expressar a infinitude do amor de Deus. E aí só cabe a ele se expressar como? Deus amou o mundo, aí ele tenta buscar comparações. Como? De que jeito? De tal maneira. É a expressão que ele vai usar. De tal maneira incompreensível a nossa racionalidade, a nossa lógica humana. Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo.
E quando deu, ele deu lá na cruz do Calvário. Não foi na manjedoura de Belém, não. Foi lá na cruz do Calvário, fora dos muros de Jerusalém, aonde Jesus foi crucificado. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para que todo aquele, aí isso é individual, aí já é pessoal. Veja, quando Deus ama, ele ama o mundo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não destina o seu amor para A, B ou C. Não, ele ama o mundo. Todo mundo é contemplado por esse amor, mas só toma posse desse amor aquele que crê. Aí é individual. Aí é uma questão pessoal, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. É o que Deus quer oferecer a todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus. Portanto, a obra da redenção humana, por meio de Cristo Jesus, é resultado desse maravilhoso atributo divino que é o amor. Amor ágape, é a palavra grega, empregada para amor no Novo Testamento. Amor sacrificial, amor que doa, amor que se traduz em atos concretos e não em mero sentimentalismo. Deus não se tadinho do homem, eu estou amando tanto o homem. Sim, mas se Deus apenas fizesse isso e não tomasse uma atitude para nos salvar, nós continuaríamos perdidos. Então, o amor de Deus é um amor de doação, é um amor sacrificial. Ele não entrega o que lhe sobrava, ele entrega o único filho, o seu filho unigênito. Esse é o amor de Deus. Deus amou o mundo, amou a mim, amou a você que está aí ao meu alcance. Ele amou você e a mim de tal maneira que ele foi às últimas consequências, entregando o seu único filho, para que agora que ele realizou a obra redentora no Calvário, crendo nele e naquilo que ele fez lá na cruz por nós, nós não pereçamos, não morramos, porque era isso que nós merecíamos, como já disse antes, mas ao contrário, nós tenhamos a vida eterna. Glória a Deus por esse extraordinário amor. Aí eu fico perguntando, você já experimentou esse amor? Você já experimentou esse amor? Sim, veja, eu não estou lhe pedindo para compreender esse amor, até porque compreender esse amor é impossível. Mas se é impossível compreendê-lo, eu diria para você que é perfeitamente possível e mais ainda necessário experimentá-lo. E aí você sabe, Você só poderá dizer se uma laranja é doce ou é amarga se você a experimentar. Não é verdade? Não adianta você olhar para uma laranja e ficar conjecturando, será que ela é doce? Será que ela é azeda? Está amarga? Você só saberá o sabor real da laranja quando a experimentar. Você vai ter que prová-la. É a mesma coisa. Prove, experimente o amor de Deus revelado em Cristo Jesus e a sua obra redentora na cruz do Calvário. E quando isso acontecer, tenha certeza de uma coisa, você sentirá na sua alma os efeitos extraordinários do amor de Deus e compreenderá então o que João quis dizer quando ele afirma aqui na palavra que nós lemos que Deus é amor. Deus é amor, o amor que salva, que deseja salvar. É interessante, o que a palavra de Deus diz, que Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. Deus não quer que ninguém se perca. Ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do incrédulo. Não, muito pelo contrário. Isso dói no coração de Deus. Então, é desejo dele de que todos experimentem da sua graça, da sua misericórdia, do seu grande amor revelado na cruz do Calvário. Sabe, essa é a mensagem que a igreja precisa transmitir com toda a urgência. Às vezes nós nos perdemos falando de tantas coisas, mas é do amor de Deus que todo ser humano precisa. O amor humano é falho. Por mais que eu tente amar você, amar minha esposa, meus filhos, meu próximo,
eu sempre vou falhar de alguma forma. Eu nunca conseguirei ser pleno, ser completo na minha maneira de amar. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza: o amor de Deus, ele é infalível. E é esse amor que precisa ser conhecido, é esse amor que precisa ser experimentado, é esse amor que a igreja precisa pregar. Essa é a grande boa nova, é a grande boa notícia, num mundo que está impregnado de más notícias, né? Eu já nem vejo mais televisão, repórter, nada, porque só se fala em morte, 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 morte. Chega! Precisamos falar de vida. Jesus falou que veio a este mundo para nos dar vida, e vida em abundância, vida que tem sentido, vida que tem significado, até porque a vida não é só isto, né, que nós podemos contemplar, é muito mais, é a vida eterna que o Senhor nos oferece quando cremos, quando confiamos nele. Então, isso aqui é só uma passagem. Vamos falar de coisas boas, vamos falar da palavra de Deus, vamos pregar esse amor, né? É o mandamento maior, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. É o mandamento do amor, é a mensagem do amor, o amor de Deus que se revelou em toda a sua plenitude lá na cruz do Calvário. É a mensagem que eu tenho para o seu coração nesta oportunidade. Eu espero que você realmente experimente o amor de Deus no seu coração. Se você ainda não fez, abra o seu coração para Jesus. Fale com Ele agora, converse com Ele. Não existe formalidade para você se dirigir a Deus, né? Você pode abrir o seu coração, rasgar o seu coração. Às vezes a gente se habituou a ter uma ideia pré-concebida, né? Talvez por conta de uma tradição que a gente recebeu, de se dirigir a Deus cheio de formalidades ou com uma oração já ensaiada, decorada. Não é nada disso, a Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus ensina que nós devemos nos dirigir a Deus como um filho se dirige a um pai, abrindo o coração. Então, se você ainda não fez isso, faça-o. Abra o coração, diga a Ele: Senhor, eu sou um pecador, eu sei o que eu mereço, realmente eu estou completamente fora dos teus propósitos, mas eu quero receber esse amor que se revelou na pessoa do teu filho lá na cruz do Calvário. Eu quero receber Jesus no meu coração. Eu quero que Ele seja a partir de hoje o meu Salvador, o meu Senhor absoluto. Ele, somente Ele, ser o alvo da minha fé, da minha total confiança. Olha, preste bem atenção, o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Nenhuma outra criatura é digna de honra, de louvor, de adoração, a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Então, abra o seu coração para Ele. O amor de Deus tem que ser experimentado. Se você não fizer isso, não vai adiantar nada. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, é verdade. Mas o mundo inteiro será salvo? Não, não será. Só serão aqueles que confiarem. Só serão aqueles que crerem. O apóstolo Paulo diz que ele pregava o Evangelho, né? Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É só para aquele que crê. Não é para aquele que é melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas é para aquele que crê. E quando a gente crê em Jesus Cristo como Salvador, sabe o que fica subentendido? É que antes nós entendemos que nós éramos dignos do inferno, dignos de uma eterna condenação, que realmente nós somos um traste, nós somos injustos, nós não temos nada de bom dentro de nós mesmos. Então, quando reconhecemos isso, que estamos realmente perdidos, aí então nós também temos a consciência de que precisamos de um Salvador. Só reconhece que precisa de um Salvador quem reconhece antes que está perdido. Porque senão, qual é o sentido? Porque quem salva alguém de alguma coisa, né? Então, se Jesus é o Salvador, Salvador de quem? De quem estava perdido. Antes de mais nada, eu preciso reconhecer que eu estava perdido. E se estava perdido, eu precisava de um Salvador. E Jesus é o único Salvador. O que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho.
Não existem atalhos para Deus. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. O único caminho chama-se Jesus. Esse é o nosso propósito. A nossa expectativa é que a palavra de Deus esteja falando ao seu coração. E se você ainda não experimentou o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, faça-o e faça-o agora, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor, vou interceder por você e eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, né? Deus nos falou através da sua palavra, espero que tenha falado ao seu coração através da mensagem, da reflexão que aqui foi feita, mas que não fique apenas em um ouvir pura e simplesmente, mas que você introjete isso no seu coração, que você realmente tome posse daquilo que nós colocamos neste momento. Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, eu quero te agradecer esta preciosa oportunidade que Tu nos deste, Senhor, de pregarmos a Tua palavra. Somos instrumentos tão falhos, tão fracos, mas entendemos, Senhor, que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De maneira, então, Senhor, que nós te pedimos que a Tua palavra, ela possa realmente atingir o propósito para o qual ela foi colocada nesta oportunidade. Eu quero te agradecer o privilégio que Tu me deste, Senhor, de pregar a Tua palavra mais uma vez através deste veículo de comunicação. Querido Deus, vai ao encontro de cada pessoa, Senhor, que ouviu a Tua mensagem neste momento. Que esta mensagem possa ser replicada, possa ser reproduzida para muitas outras pessoas. Nós não sabemos o nível do alcance desta mensagem, mas, Senhor, aonde esta mensagem chegar, ao coração de quem quer que seja, Senhor, que ela possa produzir o efeito para o qual ela realmente foi colocada, Senhor. Nossa expectativa é que a Tua palavra realmente não volte vazia, mas que ela cumpra com o seu propósito, Senhor, que é o propósito de salvar, de transformar, de libertar. Querido Deus, que o Teu amor seja experimentado por tantos quantos estão ao nosso alcance neste momento, através deste veículo, Senhor. Abençoa a Tua igreja em Tondela, Senhor, a Tua igreja espalhada pela face da terra. Abençoa a todos aqueles que temem o Teu nome. Abençoa os nossos amigos, ó Deus, que ainda não tiveram uma experiência real com Jesus Cristo, que possam tê-la, Senhor, ainda hoje. Que haja quebrantamento, haja confissão de pecados, haja arrependimento e haja uma aceitação genuína de Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Eu te peço essas bênçãos, te agradeço por tudo isso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Quero mais uma vez agradecer a você, a sua atenção, foi extremamente importante. A minha saudação, mais uma vez, à nossa igreja, a Igreja Batista de Tondela, na cidade de Tondela. É uma igreja que estamos cada dia mais amando e queremos manifestar aqui a nossa alegria por poder, em nome dela, poder pregar a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Domingo, se Deus permitir, no horário das 11 horas da manhã, aqui em Portugal, né? No Brasil é mais cedo, né? Eu sei que tem pessoas nos assistindo no Brasil, são 3 horas de diferença, 3 horas a mais, então quando são 11 horas da manhã aqui, são 8 horas da manhã no Brasil. Então quero agradecer a você e até a próxima oportunidade, no próximo domingo, né? Se Deus assim permitir. Ore por nós, ore pelo nosso ministério, não é fácil, é um desafio, estarmos aqui transmitindo a palavra, não temos ainda muita intimidade, nem equipamento, né, adequado, mas Deus vai suprindo as nossas necessidades e as brechas que a gente não consegue preencher, Ele vai suprindo. Então, que Deus os abençoe, uma ótima noite para você, fica na paz, um forte abraço.